noite, irmãos, tudo bem? Vocês estão bem? Eu tive uma experiência muito legal, minha mãe até falou aí, mas hoje eu comi feijoada e eu confesso que eu não sei quem foi que pagou. Falou que eu tinha pagado a feijoada, falou, não, você já pagou a feijoada no cartão? Eu falei, não paguei a feijoada ainda não. E a pessoa levou a feijoada para mim, glória a Deus, eu vou depois ver se realmente foi isso, né? Mas eu creio que alguma coisa aconteceu aí que eu não entendi. Mas, irmãos, eu tenho algo para falar para vocês que eu falei hoje aqui à noite e foi algo muito tremendo de Deus, foi algo que chocou a minha realidade, chocou tudo que, desde o começo do ano que eu estava tentando entender do meu propósito com Deus, e creio também que vai ser muito edificante para a sua vida, amém? Pode colocar, por favor, Jussi, o título da mensagem que eu vou estar dando. Eu queria pedir para vocês abrir no capítulo 13 do livro de Mateus, que a gente vai estar conversando um pouco e dar uma passagem muito famosa que nós conhecemos sobre a parábola do semeador. Vamos lá, Mateus. A partir do versículo 1. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Quem abriu, diga amém. Amém? Irmãos, o título que eu quis dar para essa mensagem é Descobrindo o Cristão que Sou. E como eu falei ali no subtítulo, tipos de cristãos, existem vários, mas apenas um. Quando eu parei para analisar essa frase, eu falei, como assim, né? Não é meio, não é o oposto, não é meio antagônico eu falar que existem vários, mas apenas um? Mas é isso que eu quero explicar para vocês hoje. Eu vou falar para vocês de alguns cristãos, alguns tipos de cristãos, só que na verdade deveria existir apenas um tipo de cristão. Eu vou falar para você que esse apenas um é o cristão que você deve ser. Mas vamos aqui para a parábola, e eu vou estar lendo junto com vocês. No versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raízes, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E mais na frente, no capítulo 14, versículo 14, diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Amém, irmãos? Como eu falei aqui, o coração do povo onde Jesus estava pregando ali estava endurecido. E para isso eu queria passar para o próximo slide, que fala do primeiro tipo de cristão que eu queria falar com vocês. É o cristão, esse aí, o superficial. O cristão superficial, irmãos. Esse tipo de cristão, ele está aqui na parábola. Eu vou falar de 5 tipos de cristão. Mas Samuel, a parábola não fala só de 4 sementes? Sim, mas o quinto eu vou explicar para vocês porque eu coloco ele. Vocês vão entender o porquê. Mas eu quero falar do superficial. Eu coloquei aqui, ele aceita, mas não se converte. Existe uma diferença entre você aceitar, entre você entender e você realmente se converter. Ele fala a verdade, mas não vive. É aquele tipo de pessoa que ele pode ter até vindo aqui na frente, ou ter entregado a vida dele a Jesus, mas o coração dele, ele ainda não se converteu. Ele ainda não teve a transformação que só Jesus pode fazer na nossa vida.
E diante dessa realidade, ele faz o quê? Ele gosta de Jesus, mas ele não o ama. Irmãos, tem uma diferença grotesca entre amar e gostar, não é verdade? Quem concorda comigo aqui? Quem sabe qual é a diferença de amor e gostar? Vou dar um exemplo. Eu posso simplesmente gostar da minha mãe. Eu gosto da minha mãe porque ela me criou, tem um interesse talvez, né, de dependência, mas eu posso não amá-la. O amor gera intimidade, não somente gera com que essa dependência seja por decisão de fato que eu tenho de que ela é minha mãe e eu a amo por quem ela é, com os seus defeitos, mas eu não tenho somente um relacionamento assim, sabe? Quando você ama uma pessoa, você está junto com essa pessoa, você se compadece dessa pessoa, você se sensibiliza por essa pessoa, você a ama. Esse tipo de cristão, ele gosta de Jesus. Você chega para ele e fala: pô, você conhece Jesus? Ele: conheço, um cara bacana, muito legal, eu já até li a Bíblia de vez em quando, e eu, sabe, gosto de falar de Jesus, ele é um cara legal, mas quando você vê, Jesus não está na vida dessa pessoa. E esse tipo de cristão, ele gosta de Jesus, mas ele não tem intimidade com Cristo. Por isso que o nome dele é superficial, ele é supérfluo. E a próxima parte diz: ele é emocional, não é deciso. Ele trabalha circunstancial, ele trabalha de acordo com as emoções. Se um dia ele acorda bem, sabe, eu vou para a igreja hoje, mas se eu não tiver com vontade, eu não vou. Ele se contenta com um pouco espiritualmente. Esse tipo de cristão, ele não tem realmente assim uma profundidade no seu relacionamento com Deus. Infelizmente, muito de nós somos esse tipo de cristão. Nós temos essa mentalidade, muitas vezes, eu confesso que eu tive essa mentalidade. Eu passei por uma fase da minha vida onde eu era superficial com Deus. E ele é fraco, porque ele não sabe o que é intimidade, ele não sabe o que é aliança, ele se contenta com um pouco espiritualmente. Se ele faz uma oração no dia, tá bom. Se ele não faz, tá bom. Se ele faz o seu devocional, tá bom. Se ele não faz, tá bom. Se ele vem um culto, tá bom. Ele não precisa, talvez, ter o seu momento com Deus todo dia. E quando nós entendemos que a nossa vida para Deus, ela deve ser uma entrega de 100%, esse cristão entende o oposto. Ele entende que Cristo é apenas uma parte da vida dele. Uma vez eu perguntei assim para minha professora de biologia: você gosta de Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? E eu não lembro muito bem qual era o assunto, eu não sei se eu fiz essa pergunta, mas a gente chegou nesse ponto. E ela falou: Jesus é sensacional. Olha, ele era muito inteligente, sabe? Ele era humilde. Se as pessoas fossem como Jesus, o mundo seria diferente. Falei: professor, isso é verdade. Nossa, e a gente começou a conversar, eu falei: mas professor, você tenta viver como Jesus? Ela: então, isso aí já é outra coisa, porque eu também acredito. E ela começou a falar, né, de Buda, começou a falar de Alá, e eu falei: professora, você ama Jesus? Ela olhou no meu olho e falou: não, eu acho ele uma pessoa que eu admiro, mas eu não amo. E eu falei: obrigado pela sua honestidade, professora. E eu percebi que talvez muitos cristãos se dizem cristãos, mas eles gostam e não amam. Eles apenas apreciam o evangelho. E existe outro tipo de cristão. Pode colocar, Jussi. O cristão onda. Esse aqui, ele começa, mas ele para. Ele sempre tende a viver uma vida dele em vai e volta. E ele fica nessa gangorra durante a sua vida. Ele sempre começa, mas ele para. Ele está presente nas programações. Porém, depende da sua disposição. Se ele estiver realmente a fim de ir, ele vai. Agora, se não, ele não vai. Se ele estiver cansado, ele não vai. E ele vive a vida dele com Deus. E eu me pergunto: imagine se Deus fosse assim com a gente. Estaria enrolado. Imagine se Deus fizesse como a gente faz com Ele. E Deus falasse: eu não vou te abençoar hoje, Moana. Eu não vou te perdoar hoje. Eu não vou te abençoar hoje, Samuel. Eu não vou te perdoar hoje. O inferno seria pouco, irmãos. Ele não é persistente. Ele, na sua vida com Deus e com a igreja, ele é carteirinha dos shows e dos congressos. Tem gente que eu falei até brincando, eu encontro com essa pessoa só no congresso que tem de jovens. Eu nunca mais vejo essa pessoa. Essa pessoa nunca está na igreja. Ela está no congresso, ela está nos shows, ela vai participar de qualquer coisa que tenha muita gente, mas na hora que é pra gente botar a palavra e na hora que a gente botar a nossa vida com Deus, essa pessoa cai fora. E esse é o cristão onda. Ele fica,
nesse loop com Deus. Antes eu tinha falado, só para botar, eu botei o exemplo como a igreja de Corinto, no outro cristão superficial. Samuel, mas como você colocou a igreja de Corinto? Irmãos, Paulo, ele trabalha na base do evangelho com a igreja de Corinto. Isso quer dizer que aquela igreja era muito superficial ainda. Ela era novinha, e vou abrir uma observação aqui. Era uma igreja que falava em línguas, que tinha dons de profecia, tinha dons de cura, mas não sabia realmente quem era Jesus. Porque os hereges chegavam e falavam, olha, tem outro cara aqui também, e a igreja foi indo, e Paulo, opa, gente, só existe um Cristo, e o nome dele é Jesus, existe só um Messias. E eles eram superficiais. Por isso que eu coloquei a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, ela não teve uma intimidade com Deus ao ponto de Paulo ter que falar para eles, olha, isso aqui é o leite materno, e quem é Jesus? Ele veio para salvar, não é por obras. E ele vai e fala do amor com toda paciência, sabe? Deus usa a vida de Paulo para falar ali com toda paciência sobre o que é o amor. E é uma das passagens mais lindas que eu conheço da Bíblia, não é verdade? E ele fala aqui sobre o amor, no capítulo 13. Como eu disse, e agora voltando ao cristão onda, qual é o exemplo, Samuel? Então, ele não sabe, mas ama ao mundo mais do que a Deus. Ele é imaturo, contratual, e ele não é aliançado. Esse cristão onda, ele vai e volta. A vida dele com Deus é assim. Só que ele não sabe de uma coisa. O amor dele não está em Deus. Ele não tem amado a Deus. Ele tem amado ao mundo. Por isso que ele vai e volta. Ele é circunstancial. E gente, eu botei a pessoa de Pedro como exemplo aqui. Como assim, Samuel? Você está falando do discípulo, sabe, que andava com Jesus? Sim, eu estou falando do discípulo que andava com Jesus. Esse mesmo discípulo, ele estava uma vez com Jesus, e ele falou, não, Senhor, nada vai te prender, nada, você não vai morrer não. O que Jesus falou? Apartai, ele falou, apartai de mim, Satanás. Gente, o cristão onda, ele tem uma brecha na vida dele, porque ele ainda não, ele criou uma oportunidade, que brecha é nós criarmos uma oportunidade para o diabo agir na nossa vida. O cristão onda, ele cria essa oportunidade e essa brecha, que faz com que crie o vale na vida dele. E ele começa bem, mas ele começa a cair, por quê? Porque ele tem uma brecha. E qual é essa brecha? Bora para a palavra. O que em João 21 diz... Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Ele fala na verdade assim, Pedro, tu me ágape? E ele fala, Senhor, eu te filéus. E Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me ágape? Senhor, eu te filéus. Qual é a diferença? Ágape é o amor que Deus tem por nós, e filéus é um amor que eu posso ter por uma pessoa que eu gosto, por um amigo, por um meu vizinho, por uma pessoa que a gente malha junto, por uma pessoa que você pode simplesmente amar essa pessoa, mas no nível de amizade, de fraternidade, a palavra é melhor. Mas Pedro ainda não tinha entendido que era amar Jesus, e olha que ele passou 3 anos com Jesus. Eu pergunto para vocês, isso é uma pergunta que eu sempre faço, quem seria a melhor pessoa para evangelizar Pedro do que o próprio Cristo, do que o próprio Jesus? Ninguém, e ele demorou 3 anos, por quê? Porque ele ainda não entendia o que era amor. Ele não tinha entendido isso, e Pedro deixou essa brecha. Existem 2 formas que o diabo pode agir na sua vida, biblicamente falando. Ou você permite, ou Deus permite. Como eu disse hoje pela manhã, não existe outra forma. A prova de que o diabo está abaixo de nós é que o próprio Filho do Homem, que está lá em Gênesis, do capítulo 3, ele esmaga, não é pisar. Ali a palavra do hebraico correto é esmagar a cabeça da serpente, ou seja, é matar. E esta vai ferir o seu calcanhar. Então nós temos que entender que o diabo, ele não tem um poder onde nós muitas vezes colocamos. E nós falamos, eita, é o Satanás atentando minha vida. Quando na verdade é você que é o próprio Satanás da sua vida. Já parou para pensar nisso? Se não é permissão de Deus, é permissão de quem, irmãos? Dos anjos? É permissão do seu pai, da sua mãe? É nossa brecha que nós estamos dando. E Pedro deu essa brecha, porque Pedro ainda não era um cara convertido, ele ainda não tinha entendimento. Samuel, que heresia. Irmãos, Jesus, depois que ele morreu, ele teve que fazer o quê?
ressuscitar, claro, mas ele fez o quê? Ele voltou para os seus discípulos e teve que trabalhar na vida de cada um, depois de ter ficado 3 anos cuidando deles. O que significa isso? Significa que o trabalho não tinha acabado e Jesus precisava ensinar o que era amor, e ele ainda precisava mostrar acima disso o poder dele. Fala, sou eu falei que eu era Deus, para aqueles discípulos. E como eu falei, talvez esse tipo de cristão onda aqui é o cristão que cresce, mas é sufocado. E onde a gente vê isso aqui? A gente vê lá no próprio livro de Mateus, que a gente estava lendo, no capítulo 13, aqui, onde outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Irmãos, quando nós vivemos nesse cristão onda, sabe? A gente também não cria um relacionamento profundo com Deus, a gente não consegue desenvolver na nossa vida com Deus, e isso é muito ruim. Isso aconteceu na vida de Pedro, e Jesus teve que tratar, e depois que Jesus tratou, Pedro foi melhor do que Jesus em muitas áreas. A sombra de Pedro curava as pessoas, a sombra de Jesus não curava as pessoas. E eu posso falar para vocês que como o diabo pode agir nas nossas vidas é só dessas duas maneiras. Ou seja, nós precisamos ser autorresponsáveis naquilo que acontece na nossa vida e ter o discernimento de falar, sou eu ou é Deus? Porque se não é você fala assim, a minha vida com Deus está legal. Então pode ter certeza que é algo bom, por mais que você esteja olhando com os olhos ruins, uma situação que está acontecendo na sua vida. Agora, se você sabe que é algo que não parece ser de Deus, mas você está dando brecha, provavelmente realmente é você. E Pedro era essa pessoa, ele foi opresso por Satanás, e Jesus tem que falar, sai Satanás. E era realmente, ele estava sendo opresso e usado. Quando nós não temos intimidade com Deus, o diabo usa a nossa vida, e nós somos a própria brecha disso. E eu quero falar sobre outro tipo de cristão, que é o pseudo-cristão. Esse aqui não está na parábola, porque ele não é um cristão, ele é um falso cristão. Ele se considera cristão por ter amigos cristãos, seus pais ou familiares, ou até os amigos são da igreja. Ele é amigo do evangelho, mas não de Cristo. Ele não tem relacionamento e intimidade com Jesus. Ele não consegue ajoelhar e falar, Jesus, fala, Deus, Pai, eu preciso falar com você, eu estou orando aqui, eu estou buscando ao Senhor. E ele não tem essa intimidade. Ele pode até tentar fazer isso, mas ele não sente nada. Por quê? Porque ele é só amigo. Ele pode vir de vez em quando ao culto ou em uma célula, todavia por dentro ele é morto, e o seu coração é duro pelo pecado e por não conhecer a Deus. Sabe qual é a realidade? Esse pseudo cristão, ele é um crente de igreja e não um crente de evangelho. Ele é um crente, ele acredita na igreja como instituição, mas ele não acredita no evangelho, não faz ideia de quem realmente é Jesus. E eu pus o exemplo do próprio discípulo de Jesus, que andou com ele, que é Judas, e Caim, que ainda ofertava. Sabe quando chega um pessoal lá no céu e fala assim, no julgamento, Senhor, em teu nome eu fiz, maravilhas, eu expulsei demônios, enfim, eu fazia milagres, eu curava as pessoas, Senhor. E Jesus chega e fala, apartai-vos de mim, vai para o fogo eterno, eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês. O Jesus estava falando que não reconhecia, sabe por quê? Porque quando você se converte, não se aceita, você se converte, Cristo coloca uma identidade dele em você, e quando ele olha para você, ele fala, eu sei quem é você é Moana, minha filha. E essa identidade ele coloca. Agora, como que nós criamos essa identidade? É onde eu vou chegar ainda no final, mas agora não. E eu dei o exemplo de Judas, que infelizmente chegou na vida dele, ele se suicidou, ele já não estava, ele perdeu a visão, porque ele nunca na verdade a teve, ele nunca teve realmente uma ideia de quem era Jesus. Sabe como provavelmente os teólogos afirmam que Judas era? Judas via Jesus como um político. Judas via Jesus como uma oportunidade para crescer, e por isso que ele se suicidou no final, porque, morreu, vou morrer também, acabou, eu larguei tudo. E naquela época eles largavam tudo para seguir Jesus, família, casa, carro, dinheiro, emprego, eles largaram. E quando Judas viu aquilo, estou no sal, e pronto, como eu resolvo? Tiro minha vida.
ele não entendia a visão do rei, ele não sabia o que era ser cristão. E eu quero falar de outro cristão, e esse é muito importante, porque esse, com certeza, eu não vou falar com certeza, né? Mas provavelmente eu e você já lidamos com isso em nossa vida. Nós já nos pegamos em algumas situações com esse tipo de cristão, que é o cristão meritocrático. Ele se esconde com uma religiosidade, ele se esconde por trás de uma capa, de uma máscara, sabe? Ele é totalmente meritocrático. Ele tem muito senso de justiça, ele acha que merece o amor, ele é movido pelos sentimentos que podem até serem bons, mas a intenção não é o que vale, e sim o coração. Sabe qual é a prova disso? Qual era a intenção de Lúcifer, né? De Satanás no céu? Eu posso ser um Deus melhor do que Deus, logo eu vou me rebelar contra Deus, e ainda ele conseguiu levantar 1/3 dos anjos para ser contra Deus. O que ele quis fazer aqui? Não, ele tentou, a intenção dele foi boa, gente. Ele tentou fazer algo bom, ele tentou ser um Deus melhor, não seria bom? A nossa intenção não é o que vale é o nosso coração. E por isso que Jesus fala para nós entregarmos o nosso coração, por isso que Jesus fala para nós guardarmos o nosso coração. Provérbios diz sobre isso. Ele acredita de alguma forma que merece a salvação. Ele pode tocar aqui no altar, ele pode pregar igual eu estou fazendo, ele pode estar aí sentado, ele pode estar tocando, servindo, e ele ser esse tipo de cristão. Ele faz isso porque ele acha que ele merece alguma coisa. A realidade, irmãos, é que nós não merecemos nada. Se você quer entender o Evangelho, sabe o que é? Você não merece nada e você tem um problema na sua vida, e Cristo chega e te apresenta tudo que você precisa. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é desenvolvimento pessoal, o Evangelho não é vou melhorar minha autoestima. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é a solução de um problema que existe para todo mundo, para todos nós. E quando nós entendemos isso, isso nos desespera ao ponto de olhar: meu Deus, esse meu amigo não é cristão, ele não entende o Evangelho, ele está precisando de ajuda. Meu Deus, o meu pai e minha mãe ainda não entendem o Evangelho. Meu Deus, a minha irmã ainda não entende o Evangelho. O que eu devo fazer? Eu devo ser o instrumento usado por Deus para agir na vida dele. E isso, o cristão meritocrático, ele não percebe, ele é completamente religioso. Eu quero abrir uma observação aqui para falar o que é religiosidade. Faço uma pergunta para vocês: qual foi o pecado de Lúcifer? O que Lúcifer fez que ele foi, derrubado ali, ele foi expulso do céu? Alguns vão falar assim: Samuel, foi o orgulho. Também, o orgulho, ele faz parte da trindade dos pecados. Existem 3 pecados que em teologia você estuda e que deriva de todos, eles geram todos os outros pecados. E um desses, da trindade dos pecados, um deles se chama orgulho. Só que esse orgulho, ele tem vários outros pecados junto com eles. E qual é? Eu coloco aqui, e quando eu percebi isso no estudo que eu fiz com um professor meu, isso abriu a minha mente, irmão. Sabe por quê? Sabe qual foi o pecado de Lúcifer? Religiosidade. Quando eu olhei isso, eu falei: o quê? Como assim? Como assim, Senhor? Religiosidade? Como assim? O que isso tem a ver? Aí eu fui pegar a palavra do grego, religiosidade, e ela vem de 2 palavras: imagem e semelhança. A palavra imagem, ela vem do hebraico tselem, que significa a expressão da realidade. Podemos afirmar que a sombra tem a semelhança com a pessoa, mas não é a pessoa, não é a cópia exatamente da pessoa. E semelhança significa principalmente aparência ou correspondência, que vem do hebraico demut. Então essas 2 palavras, religiosidade, quando a gente se trata não da religiosidade em si, mas do pecado de cometer, de ser religioso, nós estamos falando de que nós queremos não ser mais sombra, porque nós somos sombra de Deus. A palavra correta, a gente aprende que em Gênesis fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, não é? É verdade também, mas uma palavra mais correta é que nós somos sombra, porque existem coisas que Deus compartilhou conosco, como a nossa inteligência, nós pensarmos, nós criarmos, isso Deus compartilhou. Só que nós não somos Deus. Maldito o cristão que falar para você que você é um leão como Jesus. Você não é leão. Sabe, irmãos, nós somos ovelhas e Ele é o pastor. Nós somos os filhos e Ele é o Pai, amém? Então, que vocês possam entender isso, que o quê? Que nós não somos sombra. E o que Satanás tentou fazer? Eu quero ser Deus. Outro parênteses, o que Adão e Eva tentou fazer? Tem um fruto que pode me tornar igual a Deus.
conhecedor do bem e do mal. O pecado de Adão e Eva foi religiosidade, que é o quê? Eu não quero mais ser sombra, eu quero ser realidade. E a palavra antagônica, o oposto de você ser a sombra é realidade. Ou seja, Cristo é a realidade, nós somos sombras. Então, quando nós entendemos que Cristo é a realidade, nós precisamos colocar Ele no lugar que Ele é, no lugar que Ele deve estar, o melhor. E quando Satanás ele percebeu, ele fez isso, o pecado dele foi de religiosidade, ele queria ser igual a Deus. Irmãos, quantas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus, nós queremos ser Deus na nossa vida? Esse tipo de cristão, cara, a gente enfrenta ele todos os dias, e a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode brincar com o Evangelho. Evangelho não é brinquedo, Evangelho é propósito. Lembre-se disso. Em Gênesis 1, 27 também podemos concluir. Ou seja, Deus é a imagem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos a realidade, nós não somos Deus. Adão e Eva, infelizmente, pecou. Lúcifer pecou. E sabe qual é o pior? É que muitas vezes nós não percebemos e fazemos isso discretamente na nossa vida. Sabe quando a gente faz isso? Quando a gente briga com as pessoas achando que a gente merece alguma coisa. Quando a gente não quer perdoar alguém. Quem somos nós para não perdoar? Sendo que o próprio Deus me perdoou do maior pecado da história, que foi me afastar dele. E Ele nos atrai, né, como a Laura Sogueres fala, né, com cordas de amor, no sentido realmente com uma paciência, com uma paixão que eu não sei explicar. Quando nós entendemos a forma como Deus nos ama, isso deve nos envergonhar por quem nós somos e por quem Ele é. E quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, esse tipo de cristão onda é aquele que fala aqui, ó, lembra que eu falei? O cristão onda não, o cristão meritocrático, ele está ele não é o que é semeado no solo rochoso, mas ele é o que consegue crescer um pouco, mas, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ele fica infrutífero. Ou seja, ele se torna uma pessoa que não produz nada. É uma pessoa que não faz nada de diferença. Se ela morreu hoje, ela não fez nada de diferença para o reino. E por isso que, infelizmente, Deus leva alguns na intenção de, já que você não está fazendo, e eu não quero também perder você, então vem. E ainda Ele trata isso com amor, porque nós temos um propósito, e os espinhos sufocam essa semente. Os espinhos fazem com que ela não consiga dar frutos. Isso acontece de fato, irmãos. Nós sabemos disso. E eu quero falar, eu não quero focar nesses cristãos. Por quê? Pode passar para outro cristão, porque eu quero falar sobre esse cristão aqui. O cristão genuíno. É interessante porque quando vão estudar, pode ser tanto no Banco Central, quanto em agências que trabalham com organizações criminosas, a própria Polícia Federal, enfim. Pessoas que trabalham na área, que mexem com dinheiro, com cédula. Eu vi um estudo, e nesse estudo, os americanos, eles pegaram o dólar e falaram assim, vamos estudar a diferença entre o dólar falso e o verdadeiro. E sabe o que eles fizeram? Vocês acham que eles pegaram o dólar falso e começou a estudar? Na verdade, não. Eles olharam para o dólar verdadeiro. Eles focaram na cédula, no dinheiro verdadeiro. Por quê? Porque quanto mais nós entendemos o que é verdade, menos nós vamos precisar nos preocupar com o que é mentira. Quanto mais eu buscar a verdade, menos eu vou saber o que é a mentira. E quanto menos eu sei o que é mentira, menos eu minto. De certa forma, você entendeu o que eu quis dizer? Ou seja, eu não me preocupo mais saber se o que é certo e errado. Eu busco fazer o que é de Deus, eu busco fazer o que é certo, sem me preocupar em andar no limite. Tem cristãos que gostam de fazer isso aqui. Existe o abismo. O abismo está aqui. Senhor, até onde eu posso ir no meu relacionamento? Até onde eu posso ir no meu namoro? No meu casamento? Até onde eu posso ir naquela saidinha com os meus amigos? E eu fico aqui. É aqui, Senhor? Então tá. E muitas vezes cai. Porque aprendeu a andar no limite. Quem disse que é para você andar no limite? É para você fugir dele. Tem uma placa te gritando lá. Jesus botou, pare, volte, não é aí. E muitas vezes o cristão que não é genuíno, ele faz isso. Todos os outros cristãos, e eu deixo claro aqui, qual é a diferença para o cristão genuíno e para todos os outros? Todos os outros cristãos colocam Jesus como uma coluna da vida deles. É a coluna que sustenta. Não, o
que sustenta é a rocha, é o firmamento que está embaixo. E se Cristo não for tudo, Ele não é nada. Esses dias eu cheguei no Instagram e um menino comentou assim: evolução é fato. Aí eu fiquei com minha língua coçando para falar. Aí eu falei, não, isso é mentira. Aí ele falou, não, é verdade. Eu falei, evolução não é fato, é teoria. Ele, não, é fato. Eu falei, quer que eu te prove que é teoria? Vou falar para você duas coisas. O olho humano não pode ser explicado pela evolução e nem a proteína pode ser explicada pela evolução. Tem outros fatores aqui que eu não preciso explicar para vocês, mas que resumidamente eles não conseguem existir de forma sozinha. A proteína precisa de outra proteína para existir e ela só pode ser criada por uma proteína dentro do nosso corpo, e o olho humano ele não pode ser desenvolvido, porque toda a parte dele é necessária para gerar visão. Se qualquer parte milimetricamente falando do nosso olho nós perdemos, isso gera gravemente na nossa visão problemas. Gera problemas de visão grave ou provavelmente perda total, cegueira. E eu falei para ele, a evolução nunca explicou isso. E ele falou, sabe de uma coisa? Aí ele voltou atrás. É uma teoria, mas é uma lacuna que a gente ainda não sabe explicar. A ciência não chegou. Eu falei, mentira, isso não é lacuna. Ele, por que não? Porque eu falei, isso é a base. Porque a gente está tratando de algo que está no nível micro do que você acredita. E o micro com outros micros gera o macro, gera algo maior. E eu estou falando da sua base, cara. Isso é o fundamento do que você acredita. O que isso tem a ver com a palavra, Samuel? Tem a ver que muitos cristãos, eles colocam Jesus no lugar de uma lacuna, uma coluna. E Jesus não é uma coluna da sua vida, não é uma coluna. Esse momento aqui é um momento com Deus, esse aqui é um momento com o trabalho. Não, sabe onde Deus age? Deus age no seu trabalho, Deus age na sua escola, Deus age dentro da sua casa. E é aí que você entende que Ele é tudo. Se existe alguma coisa na sua vida que não tem a ver com Deus, tira, arranque, porque isso não está glorificando a Ele. O que, irmãos, você quer entender o Evangelho? O Evangelho é esse. 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se um filme que você assiste não está sendo para a glória de Deus, você está em pecado. Se um relacionamento que você tem não está sendo para a glória de Deus, você está em pecado. E o Evangelho, ele é radical mesmo, e ele machuca. É por isso que muitas vezes a gente ouve uma palavra dessa e isso nos fere. Mas por quê? Porque eu estou tocando no seu ego e o diabo não quer deixar isso acontecer. Ou melhor, você não quer deixar isso acontecer. Por causa do quê? Da nossa carne. O que Paulo fala? Lute todos os dias contra a carne. Lute contra todos os dias. O cristão genuíno, ele tem um coração quebrantado. O que a gente acabou de ler aqui, irmãos, ele fala assim: ouvireis com os ouvidos e vocês não entendem, vocês veem com os olhos, mas não podem perceber. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau agrado ouviram. O coração nosso revela quem nós somos. E se seu coração não é humilde para admitir quem você é, e você é um pecador desgraçado como eu, sem graça, tá bom? Irmãos, desgraçado no sentido de sem graça, sem a graça de Deus, você precisa admitir isso todos os dias. E isso vai fazer com que você cresça. Isso vai te tornar forte. Quando eu penso que eu sou fraco, aí que eu sou forte. Quando eu penso que está tudo perdido e eu entrego nas mãos de Deus, aí que há esperança. Quando eu paro de pôr a minha mão, onde não é para eu pôr, querendo colocar, controlando a minha vida, aí que Deus vai agir. Porque Ele age quando eu paro de agir. Essa é a realidade. E o que nós devemos fazer? Nós devemos viver a palavra. O cristão, ele toma a decisão de ser mais parecido com Jesus todos os dias. O cristão genuíno, ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Ele literalmente morreu, assim como Jesus fez por ele. Ele morreu para as vontades dele. E se você quiser entender o Evangelho, se você entende que o Evangelho é a verdade da sua vida, e que nada nesse mundo, todas as outras coisas que as pessoas falam realmente é mentira, e a única verdade é Jesus, e você sabe que Ele transforma, você já viu Ele transformando vidas, sabe o que você deve fazer? Você deve largar tudo e correr para Ele, e correr para a cruz, porque é isso que Ele te chama para fazer. Ele não te chama para viver uma metade, Ele não te chama para viver um domingo, Ele te chama para você se render, e você morrer, sabe? E aí que Ele vai viver, e aí você vai ter vida. Nós estamos brincando, como eu digo muitas vezes, com o Evangelho, e nós tentamos comercializar, nós tentamos, Senhor, mas deixa eu fazer isso aqui, ano que vem eu volto, e Jesus, Deus não é um comerciante, Ele é um pai. Pai não negocia com seu filho princípios. Você já negociou algum princípio comigo, pai? Pai não negocia princípios com o filho.
E nós devemos entender isso para nos tornarmos filhos. Pedro só entendeu isso quando Jesus morreu e ressuscitou e falou. Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, então você me filéu, Pedro. Na última ele fala filéu. E Pedro fala: sim, Senhor, eu consigo te chamar filéu, mas eu ainda não aprendi a te chamar ágape. Então apacenta as minhas ovelhas que você vai aprender. O que é que então que nós temos que fazer? Apacentar as ovelhas, cuidar uns dos outros, ajudar o próximo, viver a realidade, amar como Jesus amou. Sua vida é o próprio propósito. Entrega. Se o teu trabalho te atrapalha com Deus, sai, porque Deus é o Deus da provisão. E se você acha que é o seu trabalho que te sustenta, que é a sua faculdade que te sustenta, se é até mesmo a tua família que te sustenta, você não entendeu o evangelho. Que te sustenta é Deus. E se algo está atrapalhando na sua vida com Deus, corte, porque se isso não está fazendo bem para o reino, o que mais é mais importante do que o reino? O que é mais importante do que o próprio propósito que Deus nos colocou na terra? Nós precisamos colocar tudo diante dele. Senhor, se minha faculdade não está fazendo para a tua vontade, me ensine a fazer, ou melhor, se não, me tire e me leve para outro lugar. E nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir a Deus. E sabe qual é o problema? Nós ainda estamos com o coração endurecido. Nosso coração não é humilde. Nós não conseguimos nos humilhar diante das pessoas. Nós não conseguimos nos humilhar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou um pobre pecador que preciso de Ti. A Bíblia conta a história de um publicano e um fariseu. É um fariseu? Eu acho que é. E um chega falando: Senhor, eu te agradeço, Deus, porque... Ele chegou no templo, né? Eu te agradeço porque eu não sou como esse pobre publicano aqui que peca toda hora, que faz um monte de coisa errada, Senhor, eu não sou como ele. E o publicano que estava lá ajoelhado falou: Senhor, eu não consigo levantar os meus olhos de tão pecador que eu sou. Eu não consigo olhar para o Senhor. Eu não consigo levantar a minha cabeça, porque eu sei quem eu sou. Quem sai mais justificado dessa situação, irmãos, é aquele que foi humilde. Jesus ensina isso a todo momento para nós. Jesus nos ensinou isso a todo momento. E por isso que eu coloco: ele vive em piedade. Mas Samuel, eu entendi o que você quis dizer, mas aonde eu vejo isso na palavra? Irmãos, eu botei assim, eu coloco aqui em Gálatas 5, não precisa abrir, no versículo 22, versículo 23, o próprio Paulo, ele ensina para o pessoal de Gálatas, que também estava aprendendo, assim como eu e você estava aprendendo. Ele fala: sabe o que vocês precisam? Vocês precisam do fruto do Espírito. Vocês precisam ter o amor, ter a alegria, ter a paz, ter a paciência, ter a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e colocar o amor de Deus acima de tudo. E sabe qual é uma forma de entender o amor de Deus? Quando o Sulamita estava ali no seu romance com o Salomão, ele declara uma palavra muito bonita para ela, que está lá em Cântico dos Cânticos, do capítulo 8, versículo 7. Ele fala assim: as muitas águas não poderiam apagar, nem os rios afogar o amor. Irmãos, o amor é algo que Deus tem por nós, que nós devemos ter por Ele, que nada pode nos separar desse amor. Nada deve te separar do amor de Deus. E o que eu mais assim fico incomodado e que eu me sensibilizo bastante é porque um coração quebrantado, ele se sensibiliza. Quem aqui ficou se sensibilizado pela situação de Beirute, lá no Líbano? Eu fiquei muito sensibilizado, todos nós ficamos sensibilizados. Nós estamos sensibilizados com algumas perdas, não é verdade? Pessoas que a gente conhece, que perdeu familiares, parentes. Tudo isso que a pandemia nos mostrou a nossa sensibilidade. Agora nós temos isso em relação ao Evangelho? Nós temos realmente esse cuidado com a nossa vida com Deus? Nós nos colocamos numa posição de sensibilizar. Quanto mais santo você se torna, mais repúdio você tem do pecado. Você tem do que é profano. Você não consegue mais compactuar com aquilo. E quando você peca, você ajoelha e chora diante do Senhor e fala: Senhor, me perdoe que eu pequei. Mas, sabe, quando a gente entende a palavra, a gente sabe que esse é o mais feliz. Bem-aventurado os humildes. Jesus fala isso ali no monte, em Mateus capítulo 5. E o que isso me leva a entender, irmãos? E eu já estou finalizando. E para uma pergunta: nós entendemos dos frutos do Espírito que nós devemos ter, nós entendemos do amor de Cristo que deve estar em nós. A pergunta que eu faço para você é: que tipo de cristão você é?
eu admito que eu já fui todos esses tipos de cristão. Mas o Senhor tem me quebrantado, tem me levado a uma intimidade com Ele, onde eu posso falar para você, como o próprio John Stanley falou John Stanley é um missionário metodista. Ele chega para o presidente da Índia e fala de Jesus. E o presidente fala, gente, ele chega para os políticos, fala assim, se o que esse homem diz não é verdade, não importa. Mas se o que esse homem diz é verdade, então nada mais importa. Você entende isso? Nada, o cristão genuíno, nada mais importa. Nada mais importa. O mundo pode estar acabando, o mundo pode estar um caos como está, mas para o cristão nada disso importa. O Evangelho é o que importa, Jesus é o que importa, a nossa vida com Deus é o que importa, salvar o seu casamento é o que importa, buscar se renovar com Cristo é o que importa. Tudo aquilo que você vê como um desafio na sua vida, e você sabe que é que Deus está mandando você vencer, é isso que importa na sua vida, e você deve colocar isso em prática todos os dias. Nós precisamos entender isso, o que você realmente é. Essa é a pergunta que eu faço para você. Quem é você diante dessa realidade? Porque isso é uma realidade. Eu não estou contando uma mentira. Os discípulos, eles não morreriam por uma mentira. A prova de que o Evangelho é verdade, que Jesus é real, é que ninguém morre por uma mentira. Se hoje um político no Brasil fala assim, você vai ter que morrer, ele vai falar a verdade. Ele não vai morrer por algo, ele vai abrir a boca. Ou um ladrão, um criminoso, enfim. Os discípulos não morreram por uma mentira, porque o Evangelho é real. E você deve pregar isso para as pessoas, você deve ter compaixão de falar isso para as pessoas. Olha o que fala em Provérbios, novamente eu foco muito no coração quebrantado, porque Cristo nos quer um coração quebrantado, humilde, para avivar a igreja. Você entende porque o diabo quer deixar seu coração endurecido? Você entende porque o diabo, ou melhor, você mesmo quer se procrastinar aquilo que era para você fazer hoje? Porque isso vai te afastar de Deus, isso vai te permanecer no lugar que você está. E Deus não quer isso de você. Olha o que está em Provérbios, irmãos. Provérbios, o capítulo 28, diz o seguinte. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Olha o que fala lá. Podem abrir junto comigo. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões, o que é transgressões? Pecado. O que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sabe qual é o oposto de prosperidade? É miséria. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: você quer miséria ou você quer misericórdia? O que você quer? A decisão hoje que eu te peço para você tomar é: você quer miséria? A pergunta que eu faço hoje: ou você quer misericórdia? Porque a miséria está para aqueles que encobrem os seus pecados e fingem que não está nada acontecendo. E Cristo olha para você e fala: eu sei o que está acontecendo, e eu sou a resposta, eu sou a solução do que você está precisando. E Ele não encobre as suas transgressões. Por quê? Porque o que encobre jamais prospera. O que é jamais prosperar? É viver na miséria. Mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. E é isso que nós devemos ter. Feliz o homem constante. Constante, não é o cristão onda. O cristão onda não é constante. Ele começa bem, ele termina mal. E a Bíblia fala que muito mais importante é como a gente termina do que como a gente começa. Se você está começando mal, não tem problema. A palavra de Deus fala: tudo bem, comece mal. Mas Samuel, mas eu ainda tenho esses hábitos, como que eu vou ser cristão? Não tem problema. O importante é como você vai chegar no final da sua vida. Ou melhor, como você vai se apresentar diante do Senhor. O Senhor quer ir te moldando aos poucos. Por isso que Ele te aceita como você está, mas Ele não te deixa como você está. Ele quer te transformar. Feliz o homem constante no temor de Deus. Ou seja, gente, quando Salomão pergunta: Salomão, o que é essa tanta sabedoria, cara, que você tem? Sabe qual é? E Salomão responde: sabe qual é o fundamento dessa sabedoria? Temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Tema a Deus. E existe uma diferença entre ter medo e temer. Quem tem medo, você já viu quando você tem medo de uma situação? Você não tem uma intimidade. Um temor está relacionado a uma autoridade mas ele ainda continua sendo pai. É por isso que nós devemos temer a Deus. Você sabe quem Ele é, mas é uma pessoa que você conhece. É uma pessoa que você tem intimidade com ela. E muitas pessoas têm medo de Deus. Têm medo de Deus por causa: meu Deus, e se
tal pecado tem tal consequência. Meu Deus, Deus, Ele manda o pessoal para o inferno, né? Nossa, eu estou com medo de Deus. E se Deus... Gente, a gente deve temer a Deus, não ter medo dEle. Quem tem medo de Deus é os ímpios, não nós. Nós somos cristãos, nós conhecemos Ele. Eles devem ter medo, porque realmente é que Deus, ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus justo. E finalizando as minhas palavras, eu quero finalizar com as palavras do John Bunyan, que ele lê em um livro dele. Eu falei C.S. Lewis hoje pela manhã, mas eu falei errado. É o John Bunyan, no livro Peregrino, que ele faz ele parafraseia o que está em Isaías 62. E ele diz assim: nessa terra o sol brilha noite e dia. Ele está falando do céu, tá, gente? Da cidade celestial. Pois já estavam além do vale da sombra da morte, e fora do alcance do gigante desespero. Desse lugar tão pouco se avistava o castelo da dúvida. Também encontravam por ali anjos, alguns de seus habitantes, pois nessa terra, já às portas do céu, os seres resplandecentes costumavam caminhar. Foi aqui também que se renovou a aliança entre o noivo e a noiva. E assim como o noivo se alegra da noiva, também o seu Deus deles se alegra. O que eu quero convidar você é se renovar em aliança com Cristo. E eu tenho certeza que nós precisamos fazer isso. Alguns de nós precisam fazer isso. Como eu digo, eu preciso fazer isso todos os dias. Todos os dias nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Está na hora da igreja do Senhor se renovar com Ele, para que nós possamos viver o avivamento. E o primeiro passo para isso é ter um coração quebrantado. É ter um coração sensível e humilde, que saiba se humilhar e falar: Senhor, eu quero aprender. Senhor, eu quero ler a Bíblia para aprender a ser mais parecido com Cristo. Senhor, eu quero ser igual a Jesus. E essa deve ser a motivação de você acordar todos os dias. Seja para pregar o Evangelho, seja para o que for, irmãos. Cristo nos convoca, Ele não nos pede, Ele nos convoca a fazermos parte de um reino que prega o amor, a justiça, que ensina as pessoas a caminhar com Ele. E é isso que eu quero fazer com você hoje. E se você entendeu essa mensagem, eu queria que você se colocasse de pé, para eu poder orar junto com você. Senhor Jesus, Deus, oh Pai, eu sinto a Tua presença neste lugar, porque aonde está a Tua palavra, onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente também. E não há nada mais poderoso, porque a Tua graça é irresistível, e o Teu amor, Deus, sabe, a graça do Senhor superabundou sobre o pecado, e onde está o pecado, ainda está o Teu amor também, ainda está a Tua, sabe Deus, a Tua esperança. O Senhor não cansa dos recomeços, o Senhor não se cansa, e talvez nós precisamos ter uma atitude que nós consideramos, Deus, uma atitude de vergonha, para não passar uma vergonha eterna. Talvez nós precisamos ter uma atitude aos nossos olhos de vergonha, mas que isso seja o pressuposto, que isso seja o começo da humildade em nosso coração, e que isso nos leve a sermos cristãos genuínos. Senhor Jesus, eu oro pela vida das pessoas que se colocaram de pé, e assim como o Senhor tem falado ao meu coração, eu peço que o Senhor fale ao coração dessas pessoas, que os frutos do Espírito sejam a base da vida dessas pessoas, que o amor que o Senhor tem por nós seja a base da vida dessas pessoas, que não seja salário, que não seja segurança, que não seja independência, mas que seja o oposto disso, que seja total provisão e dependência do Senhor na vida deles, porque é isso que o Senhor quer de nós. Senhor, tem misericórdia de nós e traz, Pai, nós não queremos miséria, nós queremos misericórdia, nós queremos a graça do Senhor sobre nossas vidas, e que seja assim feita na nossa casa, ao nosso redor, com os nossos amigos, em nosso trabalho, na nossa igreja, para a Tua honra e para a Tua glória. Para a Tua glória, Deus, nós nos colocamos de pé, Deus, para admitir, Deus, que o Senhor é Rei, e nós vamos ser cristãos genuínos, no nome de Jesus, que eu oro, amém.